Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros. Isso mesmo, queremos estar conhecendo o tempo de Deus, queremos estar alinhados com a Sua Palavra, queremos conhecer mais e mais deste Deus maravilhoso e do que a Sua Palavra nos ensina. A Palavra de Deus nos traz tantos assuntos, ou seja, tudo que é assunto está contido ali na Palavra de Deus, nos dando uma direção, nos trazendo a verdade, nos trazendo, podemos dizer assim, um alinhamento com o bem, com o que é certo, com o que é a vontade de Deus. Bem, e no programa de hoje conversaremos sobre este tema, a arte na Bíblia. A Bíblia fala de arte? Tem arte na história do povo de Israel? Tem arte ali nas Escrituras? Vamos ver o que a Bíblia nos fala da arte? O que podemos fazer quando temos dons artísticos? Para que servem estes dons artísticos? Vamos ver? Então, deixe o seu coração aberto, pronto para ouvir a voz de Deus. O Espírito Santo vai falar com você, pois o programa Alinhando os Ponteiros já começou. Muito bem, nós sabemos que a Palavra de Deus, ela tem todos os assuntos. Sobre tudo que nós pensarmos, ela vai nos trazer uma direção. Ela tem diretrizes, ela tem ensinamentos. A Palavra de Deus tem tudo o que precisamos para termos uma vida bonita, para termos uma vida feliz, para termos uma vida alinhada com o tempo que vivemos e com a vontade de Deus. Não tem uma linha, uma frase nas Escrituras escrita sem propósito. Deus fala conosco. E nós já temos visto que este Deus maravilhoso, este Deus que é o Criador de todas as coisas, é um Deus criativo. Parece redundante falar que o Criador é criativo. Sim, o nosso Deus é um artista espetacular. Um artista que todos querem a sensibilidade, a criatividade, o poder de criar como o nosso Deus, trazendo isto para a arte. Nós vamos ver que a Bíblia nos fala de arte. Na história da nação de Israel, quando o Senhor está formando o seu povo, quando Deus está tirando a nação do Egito. E lá no Egito, eles ficaram durante 430 anos. No início, apenas como pastores de ovelhas, convidados para morar na terra de Gósen pelo faraó, que era amigo de José, amigo da nação de Israel, os permitiu a eles estarem morando na terra de Gósen, no delta do Nilo, mas com o passar do tempo, essa dinastia foi tirada, os Ixos, e então um outro faraó que não conhecera José. Ele começa a reinar e então o povo começa a ser pressionado a se tornar escravo. Fazer um trabalho escravo, construindo as duas cidades celeiros para o Egito, Pitom e Ramsés. Então, nós vamos ver que o povo ali, eles não puderam se desenvolver como nação, eles não puderam ter estudo, crescimento intelectual, aprender tantas coisas, estavam fazendo tijolos, estavam sendo usados na arte da construção do Egito, como escravos, com a zorrague, com o chicote ali em cima, mas Deus estava vendo o seu povo. Depois de 430 anos, eles são tirados do Egito, com a mão forte do Senhor, com as pragas que vieram sobre o Egito, e Faraó então libera o povo. Depois de 10 pragas, depois da morte dos primogênitos, Moisés sai com o povo da terra do Egito e vem pelo deserto. Sabemos que eles ficam 40 anos perambulando no deserto.
E ali no deserto eles recebem aula do Senhor. Eles recebem ensinamentos de Deus. E Deus, então, por 2 anos, depois que eles saem do Egito, por 2 anos eles estão acampados junto ao Sinai, as colinas do Sinai, na Arábia. E então eles vão construir o tabernáculo. O tabernáculo é uma obra de arte, uma obra de arte. E nós vamos ver aqui a arte de fazer perfumes. Êxodo 20, 25 a 29 diz: disto farás o óleo sagrado para unção, o perfume composto segundo a arte do perfumista. Este será o óleo sagrado da unção. Com ele ungirás a tenda da congregação e a arca do testemunho e a mesa com todos os seus utensílios, e o candelabro com seus utensílios, e o altar do incenso, e o altar do holocausto com todos os seus utensílios, e a bacia com seu suporte. Assim consagrarás estas coisas para que sejam santíssimas. Tudo que tocar nelas será santo. Bem, o Senhor manda que seja feito um óleo com arte de perfumista. Então, existe arte ao se preparar perfumes. E aqui Deus trouxe, Ele mesmo vai dar a receita desse óleo especial. Um óleo perfumado, um óleo que serviria para ungir todos os utensílios que foram feitos para o tabernáculo. E esta unção tornaria cada um destes utensílios santo. Santo significa separado, separado para o uso exclusivo de Deus. Nós vimos então este óleo especial, algo tão maravilhoso. Nós vamos ver que a palavra de Deus nos fala no Salmo 33, no verso 3, fala sobre tanger com arte. Arte, dom artístico. Nós vimos a arte para fazer perfume, a arte para fazer algo especial, a arte para tanger. Salmo 33 diz: entoai-lhe novo cântico, tangei com arte e com júbilo. Deus quer receber um louvor com arte, com técnica, com unção e com alegria e com júbilo. Não adianta ter apenas a técnica, mas também não adianta ter só a unção sem a técnica. Os dois vão caminhar juntos. É tão lindo um músico que se prepara, que estuda para dar o seu melhor para Deus. É o que ele nos diz: tangei com arte e com júbilo. Deus quer o melhor para si, porque Ele nos deu o melhor. Deus caprichou em tudo aquilo que Ele nos deu. E nós devemos também caprichar em tudo para darmos ao Senhor. Darmos ao Senhor o melhor. Não é de qualquer jeito, dizendo, como se para Deus qualquer coisa servisse. Não reparem, eu não pude. Não, vamos oferecer a Deus o melhor. Tangei com arte e com júbilo. Nós vamos ver que havia arte para esculturas, para esculpir, para fazer imagens de escultura. Arte. A Bíblia nos diz em Atos 17, verso 29, diz assim: sendo, pois, a geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Nós podemos ver aí artistas esculpindo imagens de escultura, não é? Trabalhando, fazendo esculturas assim. A palavra de Deus nos diz que Deus não é semelhante ao que o homem, a imaginação do homem é o que o homem possa fazer. Deus é espírito. Importa que os que o adorem em espírito e em verdade.
Deus nunca se manifestou para ser retratado por uma escultura feita pela arte dos homens, não é verdade? Mas a palavra de Deus nos diz que Deus, o Senhor, a divindade do Senhor, não é semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra, trabalhados pela arte e pela imaginação do homem. Mas a palavra nos diz que Deus é muito, e Ele está muito acima de tudo que o homem possa pensar ou imaginar. Nós não podemos imaginar o tamanho de Deus, a glória de Deus, o poder de Deus, os atributos perfeitos de Deus, para tentar colocar isto em arte, para tentar colocar isto em uma figura humana ou uma figura para ser adorado. Deus é Espírito. Deus é Espírito. Nós sabemos que no início do cristianismo, os cristãos foram criticados, debochados pelos romanos, e inclusive os judeus também, por não terem imagens de escultura representando o Deus de Israel, representando o Deus Criador, representando o Deus Salvador. Porque eles não podiam imaginar um culto sem imagens. Eles não podiam imaginar um culto sem poder ver os seus deuses. E aquelas artes, não é? Nós vemos, por exemplo, a Diana dos Efésios, no grande templo lá em Éfeso, era possivelmente um meteoro, um meteorito caído, uma pedra negra, algo que caiu lá dos céus, e eles tomaram aquilo como a imagem que Júpiter enviou, a imagem de Diana. Dizem que era uma coisa muito feia, muito esquisita, mas adorada, adorada. E Paulo, então, está pregando, dizendo que Deus não é semelhante ao que pode ser esculpido pela arte ou imaginação humana. Deus é Deus. Espírito maravilhoso, fiel, justo, bondoso, grande em poder, grande em majestade, o Deus excelso, Deus soberano. Nós podemos ver que artífices e músicos serão eliminados de Babilônia. Vamos ver este texto profético. A palavra de Deus nos diz, em Apocalipse capítulo 18, verso 22, diz: a voz de arpistas, de músicos e de tocadores de flautas e de clarins jamais em ti se ouvirá, nem artífice algum de qualquer arte jamais em ti se achará, e nunca jamais em ti se ouvirá o ruído de pedra de moinho. Aqui está falando sobre o final dos tempos, sobre o que vai acontecer com Babilônia. Babilônia é uma cidade que vai ser queimada, que vai ser destruída. Muitos pensam que seria Roma. E aqui diz que nem a voz de arpistas, de músicos, tocadores de flautas, de clarins, já não seriam ouvidos mais ali. Não haveria mais música ali naquela cidade. Nem artífice algum de qualquer arte jamais em ti se achará. Nós sabemos quanta arte tão bonita, arte sacra, foi levantada no decorrer de tantos anos. Quantas esculturas, temos Moisés, de Miguel Ângelo, temos Davi, esculturas fantásticas, coisas assim tão bem elaboradas, tão bem feitas, pinturas, como na Capela Sistina, lá no Vaticano, nós temos pinturas, artes tremendamente lindas, valiosas, artes sacras. Mas arte para contemplar, arte para imaginar, arte para representar é uma coisa. O que não deve haver é arte para adorar, arte para se prostrar, arte para
prestar culto. Isso está proibido pela palavra de Deus. Nós vamos ver aqui que a palavra nos fala sobre arte na obra do santuário. Isso mesmo, quando estava sendo preparado o tabernáculo, preparado o santuário de Deus, houve arte. Deus ama a arte. Deus deu dons artísticos ao homem. É Deus que ensina mesmo. Ele diz aqui, em Êxodo 36, de 1 a 3, assim trabalharam Bezalel e Aholiabe e todo homem hábil, a quem o Senhor dera habilidade e inteligência para saberem fazer toda a obra para o serviço do santuário, segundo tudo que o Senhor havia ordenado. Moisés chamou a Bezalel e a Aholiabe e a todo homem hábil em cujo coração o Senhor tinha posto sabedoria, isto é, a todo homem cujo coração o impeliu a se chegar à obra para fazê-la. Estes receberam de Moisés todas as ofertas que os filhos de Israel haviam trazido para a obra do serviço do santuário, para fazê-la. E ainda, cada manhã, o povo trazia a Moisés ofertas voluntárias. Então, você pode ver aí um ourives trabalhando, cuidando, fazendo o seu trabalho com ouro, com pedras preciosas, com joias. Nós sabemos que há algo tão especial na arte. Deus traz para o homem esta capacidade para fazer coisas tão lindas, fazer joias. E nós vemos aqui que Bezalel e Aholiabe recebem de Deus, recebem do Espírito Santo esta capacidade para fazerem tudo aquilo ali do tabernáculo que foi dado por Deus. Tanto coisas grandes, tanto fazer a mesa, fazer a arca da aliança, quanto pequenos detalhes. Trabalharam segundo a habilidade dada por Deus. O próprio Deus é este grande artista. O próprio Deus é que nos dá os dons artísticos. E nós sabemos que a arte dirigida por Deus nos traz um ambiente gostoso para o coração, nos traz paz, nos traz alegria, nos traz uma reflexão, algo gostoso. E já uma arte influenciada, trazida pelo inimigo, ela traz uma coisa ruim, ela traz uma mensagem negativa, ela traz uma pressão, uma opressão e às vezes até mesmo tristeza. Então nós vemos aqui que no santuário houve a unção do Espírito Santo para que Bezalel e Aholiabe e todos os homens hábeis pudessem trabalhar na obra do Senhor, pudessem trabalhar e fazer segundo o que Deus havia lhes dado. Nós vamos ver que Moisés chamou Bezalel, chamou Aholiabe e lhes conferiu esta autoridade para construírem o tabernáculo. Deus também continua nos chamando hoje, continua chamando você, a mim, para que nós possamos trabalhar na obra do Senhor, para que nós possamos fazer aquilo que Ele nos confiou, habilidade nas mãos, habilidade com as palavras, habilidade em tocar instrumentos musicais, habilidade em fazer alguma coisa, em imaginar. Hoje nós temos na tecnologia tanta arte tão linda para ser desenvolvida. E nós precisamos fazer isso. Nós precisamos estar alinhados com a vontade de Deus para compreender e para ver aquilo que Deus quer que façamos com os dons que Ele nos concedeu. É Deus que dá a capacidade, é Deus quem nos ensina, é Deus quem nos move, é Deus quem nos capacita. E tudo de mais lindo que nós pudermos ver é semelhante a Deus. Pois Deus nos fez a sua imagem e semelhança e a capacidade de criar vem dEle.
O Espírito Santo é aquele que nos move, é aquele que nos dirige. O Espírito Santo é aquele que nos enche, é aquele que nos capacita. O Espírito Santo é aquele que nos inspira. Inspira para escrever, inspira para cantar, inspira para dançar, inspira para fazermos trabalhos artísticos. Assim como vemos no Antigo Testamento o Senhor fazendo. Nós vemos aqui que trabalho artístico, por exemplo, do peitoral do sumo sacerdote, em Êxodo 39, de 3 a 4, nós lemos: de ouro batido fizeram lâminas delgadas e as cortaram em fios, para permearem entre o estofa azul e a púrpura, o carmesim e o linho fino da obra de desenhista. Tinha 2 ombreiras que se ajustavam às suas 2 extremidades e assim se uniam. Nós podemos ver aí roupas dos sacerdotes, as roupas que usavam, mas o sumo sacerdote tinha uma obra especial, artística, aqui no seu peito. Ele tinha um avental azul, né, que era a estola sacerdotal. Ela trazia um peitoral, que é um bolso quadrado na altura do peito. E esse bolso quadrado, ele tinha 12 pedras preciosas. 4 fileiras, né, de 3 pedras. Ele tinha cada uma dessas pedras preciosas com o nome de uma das tribos de Israel. E dentro daquele bolso ali estavam as 2 pedras, do Urim e do Tumim. Era o sim e o não. E nos ombros do sumo sacerdote havia as ombreiras. 2 pedras de ônix, em cada uma delas gravados os nomes de 6 tribos de Israel. Tudo com muito significado, ou seja, o sacerdote levaria sobre o seu peito as 12 tribos, sobre o seu coração, e levaria também sobre os ombros, levaria as tribos de Israel. Eu e você, nós que somos cristãos, somos o povo de Deus, também temos este trabalho sacerdotal a fazer. Ou seja, nós trazemos sobre o nosso peito e sobre os nossos ombros as pessoas do mundo inteiro para orarmos por elas, para pedirmos a Deus para que sejam salvas, para que tenham conhecimento de Deus e possam conhecer a verdade. Nós vamos ver o cinto de ouro do sumo sacerdote, obra de arte. Êxodo 39, verso 5. O cinto de obra esmerada que estava sobre a estola sacerdotal era de obra igual, da mesma obra de ouro. Estofa azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Então, o cinto de ouro do sacerdote. Tudo era feito com arte, tudo era feito segundo o modelo que Deus havia dado a Moisés. O modelo que Moisés viu nos céus estava sendo replicado aqui na terra. Replicado com arte, replicado com primor. Nós vamos ver aqui, falamos das ombreiras, olha como elas eram feitas. Êxodo 39, de 6 a 7. Diz assim: também se prepararam as pedras de ônix engastadas em ouro, trabalhadas com lavores de sinete, com o nome dos filhos de Israel, e as puseram nas ombreiras da estola sacerdotal. Por pedras de memória aos filhos de Israel, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Então, ali estavam pedras de ônix, lavradas com sinete. Aí você pensa, puxa, já tinha todo esse maquinário preparado para trabalhar pedras preciosas. Sim, já tinha tudo isso e Deus, pelo Espírito Santo, estava capacitando Bezalel, Aholiabe para fazerem toda esta obra de arte.
O peitoral, nós já vimos este bolso, não é? Êxodo 39, de 8 a 14, diz: fizeram também o peitoral de obra esmerada, conforme a obra da estola sacerdotal, de ouro, estofo azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido. Era quadrado, duplo, fizeram peitoral. De 1 palmo era o seu comprimento e de 1 palmo dobrada a sua largura. Colocaram nele engastes de pedras com 4 ordens de pedras. A ordem de sárdio, topázio e carbúnculo era a primeira. A segunda ordem era de esmeralda, safira e diamante. A terceira ordem era de jacinto, ágata e ametista. E a quarta ordem era de berilo, ônix e jaspe. Eram elas guarnecidas de ouro nos seus engastes. As pedras eram conforme os nomes dos filhos de Israel, 12 segundo seus nomes. Eram esculpidas como sinete, cada uma com seu nome para as 12 tribos. Bem, aqui nós estamos vendo que Deus usa o seu povo, Deus usa os dons que Ele tinha, Deus usa as pessoas que estavam disponíveis para fazerem o culto de acordo com os céus, para trazerem na terra algo semelhante aos céus. E nos céus, como João esteve lá e contemplou toda a glória de Deus, o que João nos revela no Apocalipse, ele diz: é tudo esplêndido, é tudo tão maravilhoso. Os céus nos falam de ouro, de brilho, de mar como de cristal, nos fala de ruas de ouro, a Nova Jerusalém, ouro e pedras preciosas. É algo tão maravilhoso. Então nós vemos que Deus quer mostrar aqui na terra um pouquinho do que é o céu. Deus quer que nós usemos para a sua glória os dons que Ele nos deu para mostrar a esperança, para nos mostrar o que nos aguarda nos céus. Amém? Então, arte na Bíblia, arte na nossa vida, arte para Deus, arte para o culto ao Senhor. Vamos orar nessa hora. Vamos colocar disponíveis para Deus as nossas vidas e aquilo que Ele nos deu, os dons artísticos que Ele nos deu. Vamos orar? Feche seus olhos, curve sua fronte e ore comigo dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu louvo o Teu nome, eu Te louvo, eu Te adoro, Te bendigo, Te agradeço por tudo que Tu és, pelo que o Senhor nos tem dado. E, Senhor, quero me colocar nas Tuas mãos, para ser bênção nas Tuas mãos para a Tua glória. Usa-me. Toma-me, Senhor, com os dons artísticos que o Senhor me tem dado, para que o Teu nome seja exaltado aqui na terra, para que eu possa, ó Deus, ser instrumento para a Tua glória e que o Senhor use a minha vida para abençoar outras vidas. Usa-me, eis-me aqui. Eu me entrego a Ti para ser inteiramente Teu e fazer tão somente a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. É orando, é buscando ao Senhor e é dando a Ele cada dia um pouquinho mais, é nos entregando totalmente em Suas mãos. É que experimentaremos a verdadeira alegria de viver. Amém? Que Deus te abençoe ricamente, que você use os seus dons artísticos para Deus. Saiba que Deus se agrada da arte. Ele é o Pai da arte, Ele é o Criador. Glórias ao seu nome. Te espero no nosso próximo programa, quando aqui estaremos compartilhando com você a Palavra de Deus, alinhando os ponteiros, alinhando nossa vida de acordo com a vontade do Senhor. Que Deus te abençoe.